Olá, Estrela. Espero que você esteja bem. Hoje eu venho trazer aqui para a nossa cultura, cultura gamer, venho trazer a terceira cultura. Essa nossa terceira cultura, ela vem falar sobre Hormar. Algumas pessoas estão me perguntando por que aqui está aparecendo, né, as palavras em espanhol e eu trago ela diretamente no hebraico. Porque ela é transliterada. As palavras antigamente elas eram faladas, escritas em hebraico e transliterado. Então não tem um idioma que se aproprie dessa palavra de uma forma que a gente possa dizer o nome Kabbalah. Kabbalah, Kabbalah, Kabbalah com Q, Kabbalah com K, dois L's, dois H's. Não importa, o importante é passar a informação. Aqui ela está toda em espanhol, como é escrito em espanhol, mas eu trago ela toda em hebraico. Né? Isso aí aqui é onde vocês precisam se ater. Então, hoje nós vamos falar sobre Hormá. E Hormá é a Sefirá, que até muitas pessoas falam dos mundos, né? A gente vai falar aqui também, mas é algo mais intelectual. A sabedoria e a inspiração divina. Aqui, em Hormá, nós temos a informação, aqui a tela travou um pouco, mas aqui temos a informação da seguinte forma. O objetivo, eu sempre trago o objetivo para que vocês saibam o que vocês vão ter a oportunidade de ver, de compreender. O objetivo dessa cultura é explorar, principalmente, o significado mais profundo do que é Hormá, como fonte da sabedoria divina e da inspiração. Como desenvolver a capacidade de acessar insights e tomar decisões alinhadas com a verdade interior. A diferença entre o conhecimento racional e a sabedoria intuitiva. Aí é que vem a grande pegada de Hormá. E o exercício prático, que todo mundo está gostando, muita gente nos grupos tem comentado comigo, vem no particular, gente, comentem lá dentro do grupo, que é importante que os colegas também saibam quais são os seus anseios, que saibam quais são os seus insights que vão acontecendo e o que vem trazendo no seu dia a dia. É muito bom você conversar comigo diretamente, mas no grupo, o compartilhar é o que faz crescer. A dúvida de um também é a dúvida do outro. Isso faz total diferença na vida do outro. Às vezes o seu insight vai fazer a diferença na vida do outro. Aqui a gente vai falar muito sobre isso também. Os exercícios práticos para expandir a percepção e cultivar um estado de receptividade à sabedoria superior. Então, Hormá, o que é Hormá? Hormá significa sabedoria e representa o primeiro lampejo de insight antes que o pensamento se torne estruturado. Quando eu coloquei isso aqui, eu falei assim, gente, será que isso vai ficar claro? E nesse processo, enquanto Keter é a fonte infinita, a fonte de luz infinita, Hormá é a primeira revelação da luz divina. É como trouxesse de uma forma direta para nós. Quando Salomão, ele, numa conversa dele com Deus, ele simplesmente falou o seguinte, que ele queria ter sabedoria. Quando ele falou isso, ele falou que ele queria estar em estado de Hormá. Ele queria estar aqui, ó, próximo ao Criador. Ele queria estar próximo a Keter. Ele queria ter as melhores ideias, as melhores formações de conceitos, a mentalização, a visão, o campo sensorial dele aberto, mas o principal, fazendo tikkun olam, fazendo o enxuve-olam, a correção através de ter Deus como sócio. Essa é a maior e a forma mais sintetizada que a gente pode dizer. Quando você acessa a esse nível de consciência, quando você acessa esse mundo, você tem o Criador
como seu sócio em todas as suas ações. Um pouco mais abaixo, eu trago aqui, falando de Hormá na Torá. A Torá associa Hormá a sabedoria concedida por Deus aos justos e àqueles que buscam a verdade. Então, aonde que está escrito isso? Está escrito em Mishlei, Provérbios 2,6. Porque Deus dá sabedoria, da sua boca vem conhecimento e entendimento. O que é o entendimento? O conceito de entendimento, ele vem da Tevuná, do compreender, trazer a lógica e a razão, trazer um insight com uma forma de agir, é entender. Muitas pessoas pensam que a inteligência ela é um sintoma da sabedoria. Não é um sintoma, é um caminho dessa sabedoria, porque muitas das vezes a ação da qual dependemos ter, se você não tiver acessado ao nível de sabedoria, provavelmente aquilo pode não ter uma forma prática de se colocar em prática e também uma forma de trazer essa contribuição para você e para os outros. Lembrando que o nosso grande tikkun, que é a nossa correção, ela vem para que a gente coloque isso tudo no coletivo. A gente não veio para ser, como diz o Hélio Couto, ter carro, casa, apartamento, paz interior. Não é só para isso. É aquilo tudo que você tem, você levar para o outro como uma condição de contribuição. Então, continuando aqui no nosso caminho, formar não é apenas um conhecimento adquirido, mas uma centelha de revelação divina. Ele se manifesta quando estamos alinhados com Deus e abertos à sua orientação. Quantas e quantas vezes a gente se vê numa situação que a gente está meio perdido e chega um momento que fala assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Essa pergunta é o básico. Quando você faz essa pergunta de uma forma genuína, ela não entra como um questionamento, mas entra como uma confiança. Esse processo de orientação que a gente tem que se abrir também. Aqui um pouco mais à frente, a gente trabalha um pouco com a intuição e a inspiração. O momento em que a ideia surge do nada. Como vocês sabem, o nosso mundo, digamos assim, não existem letras. Existem números, letras com pesos de números. Muitas das vezes, ações que são criadas, que vão trazendo reações adversas. Mas existem algumas ações que elas vêm do intuir. Receber essa informação e, de uma forma inspiradora, coloca-se em ação. Vocês podem ver que na palavra, inspiração é o receber, inspirar, receber e a ação sendo colocada em prática. Então, a partir do momento em que você coloca essa ação em prática, a coisa funciona. Aqui a minha tela dizendo que precisa ser, sabendo se eu estou presente ou não. Então, no momento que a ideia surge, ela surge do nada. E ali, os algoritmos começam a se associar. É uma visão por perspectiva, que você acaba tendo essa intuição e que o códex ele muda completamente a partir do momento em que você percebe que assim você a teve. Que é o mais interessante, que muita gente tem a intuição, mas, deixa para lá. Na lógica, vai raciocinar tanto, a racionalização é tanta, que esquece que aquilo ali pode ser parte do pedido que ela fez. Lembra que eu falei agora há pouco? Meu Deus do céu, qual o caminho? A pessoa esquece que faz essa pergunta. E quando chega a resposta, ela nada faz. Então, a intuição e a inspiração é uma coisa que a gente tem que tomar um olhar muito observador de nós mesmos e dos nossos pensamentos. Porque é através dessa sefirá que nós temos a parte
intelectual. O entendimento, a lógica, a sabedoria é um mundo intelectual que nós acessamos. Aqui também nós temos essa conexão direta com a verdade, a capacidade de perceber algo sem precisar de lógica. Eu trouxe aqui essa imagem de Moisés abrindo o Mar Vermelho. Sabemos que isso não é uma metáfora, mas existe uma fé, uma emuná que nos conecta a essa verdade. Sempre quando eu tenho aqui pacientes, eu pergunto, isso faz sentido para você? Porque se assim fizer sentido, é como se a lógica ela não tivesse necessidade. E muitas das vezes a conexão direta faz com que a lógica ela fique em segundo plano. Ela fique num plano onde você descarte qualquer impossibilidade daquela ação. Então, é nessa conexão direta que a verdade se manifesta. Aqui, eu trouxe uma coisa bem interessante, porque quando se falou de visão criativa, isso aqui é uma das sínteses, né, que nós temos de Hormah, é nos permitir essa visão criativa, que é o poder enxergar possibilidades antes de que se tornem concretas. Temos inúmeros. Eu trouxe os que mais eu gosto e que eu meio que me baseio pelas ideias, pelas teorias, e muitas coisas que se tornaram reais, factíveis, e que eu gosto bastante. O primeiro é Nikola Tesla. Ele foi um visionário. Uma das características de Tesla é que ele manipulava, ele testava, ele fazia todos os equipamentos que ele produzia, tudo mentalmente. Ele só colocava no papel, ou colocava a mão na massa, fazia uma peça, algo do gênero, se aquilo no mental já desse certo. Olha que espetáculo. Esse cara, ele tinha o campo mental dele ultra mega explorado e explorador, que eu acho que é uma das capacidades dessa visão criativa, é de ter contato direto. O segundo é Henry Ford. Henry Ford, além de tudo, teve o lampejo, mas também teve a persistência. Ele persistiu. Vou deixar uma dica aqui para vocês. Eu assisti no History, mas eu não sei se tem hoje em outro lugar. Gigantes das Máquinas. Fala da história desses dois aqui e mais outros. Henry Ford e Walter Chrysler. O primeiro, Henry Ford, ele foi o homem que construiu o automóvel. Antes haviam carroças, famílias numerosas, mas todo mundo fala que ele construiu o automóvel. Idealizou e construiu o automóvel. Mas não foi só o automóvel. Vieram ganhos secundários que muita gente não se dá conta. Alguém sabe por que existe a mostra de carros anual, a apresentação dos automóveis anual em Detroit, nos Estados Unidos? Acontece lá porque lá em Henry Ford tinha a sua oficina. E lá, de lá, é o ponto zero. A gente tem BR-101, rodovia Presidente Dutra, tem os números, tem as rodovias, mas o ponto zero da malha viária do mundo é em Detroit. De onde hoje existe o museu, né, onde era a oficina do Henry Ford. Olha o ganho que ele deu para o mundo. Inclusive, na guerra, na Segunda Guerra, Henry Ford foi ele que, com o seu modelo T, ele foi, por que modelo T? Do A até o T. Quando chegou no T, ele falou, não, deu certo, vou construir agora em massa. Outra coisa também que ele fez, uma grande inovação, é que ele fez a produção de larga escala. A engenharia de produção hoje, ela é uma forma de você idealizar os movimentos dentro de uma fábrica e tal, mas tudo isso, se não fosse uma engenharia
de produzir em larga escala não seria possível se não fosse esse lado visionário de Henry Ford. Walter Chrysler, assim, eu estava falando ainda de Henry Ford, na Segunda Guerra, foi ele quem fez as ambulâncias. As ambulâncias foram feitas porque ele alongou o modelo T, que ele tinha sido idealizado inicialmente para que fosse o condutor de famílias. Mas não era tão grande. E ele estendeu o automóvel para conseguir ter um corpo deitado. Hoje nós temos ali as ambulâncias. E é uma das invenções que eu posso te dizer que esse homem estava ligado a Renoir. Porque ele tinha uma visão criativa e ela estava sempre em constante expansão. O nome do filme é Gigante das Máquinas. É bem interessante de assistir. O Walter Chrysler, ele saiu do mercado de ferrovia e investiu no design dos automóveis. Então, hoje, se você tem um carro com 4 portas, 7 lugares, o idealizador disso tudo isso aqui foi o Walter Chrysler. Quem já conhece muito, Leonardo da Vinci, ele não era só um pesquisador, ele era um filósofo, um poeta, e tem várias outras coisas. E um dos precursores do helicóptero foi Da Vinci. Nós temos aqui, vocês vão dizer, aqui não tem Santos Dumont. Santos Dumont, ele foi o nosso grande inventor, além de ter inventado o avião, sim, também inventou o relógio de pulso. Tem até uma cidade em Minas Gerais chamada Santos Dumont, muito bacana, já estive lá. De um lado tem um relógio, do outro, quem for de Santos Dumont estiver assistindo, de um lado tem um relógio, do outro tem um avião. É bem interessante, a entrada da cidade é muito bacana. Outro aqui é o Alan Turing, foi ele que desenvolveu, que descobriu, que inventou o computador, um homem inteligentíssimo, autista, e tem um filme também falando sobre ele, agora não lembro de cabeça, mas depois eu posso colocar no grupo, lá falando a respeito. O Alan Turing, ele fez, ele que mudou o curso da guerra. E esse cara estava muito inspirado quando ele simplesmente perdia horas de sono, dias de descanso. Ele simplesmente foi um grande. As grandes mudanças, elas vêm a partir do momento que você tem uma necessidade delas. E o Alan Turing, ele trouxe isso para nós, e hoje nós estamos aqui com computadores. Eu estou falando com vocês através da internet, mas se não fosse possível, né, o computador, talvez, como faríamos isso? Talvez pudesse ter sido feito de outro jeito, mas ele foi um cara que se ligou a Rormar e ele simplesmente não enxergou as possibilidades de olhar só para ele. Ele queria o bem comum, ele queria a paz. Foi ele quem desenvolveu o computador e conseguiu decodificar as mensagens alemãs na Segunda Guerra. O grande trunfo dos alemães eram as mensagens codificadas, e ele conseguiu descodificar, né? Manuel de Abreu, isso aqui é um brasileiro, era médico, e foi ele que inventou a radiografia. Sabe, chapa de pulmão, as pessoas falam do raio-x, né? Foi ele que inventou. E ele estava. E qual era o propósito? Era diminuir o sofrimento, entender, antever casos gravíssimos de tuberculose. Durante um bom tempo, tuberculose, ela matava, porque não tinha como. Houve escarro com sangue, era morte certa. E ele, ao descobrir a radiografia, fez total diferença no curso da saúde da humanidade. Hoje, a radiografia é usada no mundo inteiro, mas é de reconhecimento do Brasil. Ele é brasileiro, de Minas Gerais. Outro também, que também é brasileiro, esse senhorzinho aqui, Nélio José Nicolai, ele foi um inventor de uma coisa muito simples, mas o que seria de você
Se você hoje pegasse seu telefone e não soubesse quem está te ligando, ele é o inventor da BINA, o identificador de chamadas. O nome BINA é um nome codificado também, que é B, que identifica a BINA. Se não fosse a necessidade de ter algo concreto em mãos, esses idealistas e também conectados às suas inspirações de necessidades, talvez eles não estivessem aqui hoje sendo falados através de mim. E talvez vocês devam conhecê-los, mas se não conhecem, eu acho bem interessante vocês verem isso, estudarem sobre isso, olharem um pouco mais sobre isso, porque o grande poder de Hormar está justamente te dar uma visão criativa. E daí a sua intuição se tornar algo de ação para coletivo. Todos eles fizeram ações que eles até podem ter enriquecido, naturalmente, mas foram inovações para a humanidade. Um pouco aqui mais adiante, aqui nós temos uma reflexão, né? Como sempre, trazendo as reflexões. Você já teve um momento de eureka, onde uma solução ou uma ideia surgiu de repente? Se sim, o que isso mudou a sua percepção? Eu acredito que eu seja muito criativa nos meus pratos. Eu costumo dizer que eu sou criativa. Eu tento fazer uma limonada com o limão que eu tenho. Mas uma das percepções que eu vejo não é nem quando eu percebo, é quando as pessoas que estão em volta percebem, copiam, falam. Eu digo, não, isso aqui fez uma mudança. E isso é que é o bacana da história. Hormar no autodesenvolvimento. Eu sempre trago aqui, falando sobre o autodesenvolvimento. E aqui a gente ainda está falando sobre Atzilut, que é o mundo da emanação divina. Aqui eu trago uma coisa bem interessante. Essa emanação divina, ela vem sem ego e sem separação. Tipo, eu sou a pessoa. Eu que fiz. Eu fiz uma oração para uma pessoa, essa pessoa nem sabe por que ela melhorou. Calma aí. O próprio Mestre Jesus, ele falou, alguma energia saiu de mim, mas o que te curou foi tua fé. A confiança naquilo. Então, não tem ego. Não tem separação. Eu sou o melhor, você é o melhor. Não há individualidade ou seres separados. Apenas a expressão da divindade fluindo através das Sefirot. Então, quando esse mundo de Atzilut, a semana passada estudamos sobre Keter e hoje estamos estudando sobre Hormar, é a emanação divina vindo de forma direta para toda a Sefirot, que é o coletivo. Na próxima cultura, nós vamos já falar de Beriá. Nós vamos falar sobre o campo do entendimento de Biná. E uma das coisas que eu tenho de bem interessante para falar de Biná é esse lado da inteligência lógica. Já vou falar um pouco hoje, porque tem coisas que aqui a gente vai ter que associar. Porque, como eu falei, daqui para cima são os intelectuais. É como se fosse uma esfera intelectual que aqui a gente tem que entender. É muito provável que as pessoas elas tenham informações a partir do seu crescimento pessoal, a partir da essência desse crescimento pessoal. Quem tem mais conhecimento tem mais possibilidades. Mas isso não é o máximo. Quantas pessoas que nós conhecemos que têm inteligência espiritual, inteligência emocional, inteligência intelectual, e nunca sequer pegaram um papel, uma caneta, não sequer leram nada. Mas o que a gente percebe é que Hormar é essencial para o crescimento pessoal, porque nos permite perceber além das limitações racionais. Então, quando eu trago aqui para vocês as limitações racionais, as pessoas pensam assim, uma pessoa é formada em direito, moralmente ele deve entender das leis.
Quando não se está ligado a essa inteligência e não tem a lógica moral, a justiça ela é moral. Quando não se percebe isso, há limitações, principalmente a nível racional, de entendimento e de compreender que tudo é para o coletivo. Na vida espiritual, também tem como ter revelações profundas durante a oração e o estudo. Quem nunca, né, fez uma oração e a resposta, ao abrir os olhos, a resposta estava, como diz a minha filha, né, apareceu do nada. Não foi do nada. Foi dessa conexão. Então, quando a gente fala que é importante você fazer suas orações, escrever os seus insights, é justamente por isso, porque o pensamento, ele é fluido. Então, quando você tem uma intenção de fazer algo, observa que a resposta vem logo em seguida. Mas você tem que se conectar a essa resposta, senão ela vai como água. Ela toma o curso dela. Então, existe uma agregar, o autodesenvolvimento através dessa vida espiritual é muito importante também. Aqui também, a gente fala nos negócios e carreira. Essa imagem aqui fala de muita coisa, né? Essa imagem, ela vem trazendo o olhar focado, os gráficos, mas tudo tem a ver com a centelha. E nos negócios é a capacidade de ter ideias inovadoras, enxergar soluções rapidamente. Tem pessoas que são pagas para ter ideias. Elas ficam sentadinhas ali, estudam sobre algo, vê uma ideia e escreve. Outras pessoas vivem em ideais, às vezes vivendo a ideia do outro. Mas nos negócios e na carreira, é bem importante, quando você enxerga uma ideia inovadora, colocar em prática rapidamente. Por isso que na semana passada vieram me questionar, falando sobre o direito autoral. E quando eu falei sobre o direito autoral, eu falei de uma certa forma, até me expressando, do jeito como realmente eu acredito, existe uma malha quântica aqui em cima. E as partículas subatômicas, elas estão aqui disponíveis para todos nós. E há pessoas que têm uma ideia. E essa ideia, às vezes, ela não coloca em prática. E tem outros que colocam, ou todos colocam. Aí, quando um aparece primeiro, a ideia é minha, você me plagiou. Não. Está aí disponível para todos. Agora, logicamente, tem todo o direito autoral, a partir do momento que você é reconhecidamente o primeiro a fazer, logicamente que você tem o seu reconhecimento. Mas no dia a dia, tem pessoas, fulano de tal comprou a mesma roupa que eu comprei, eu viajei para comprar outra. Já aconteceu isso comigo, inclusive. Eu havia viajado, eu comprei uma roupa, e no Natal eu fui usar, no Natal que foi feito na minha casa. A minha convidada, ela foi com a mesma roupa. E eu estava em casa, ela queria que eu trocasse de roupa. Eu falei, não, querida, vamos nos abraçar e vamos ter uma noite maravilhosa. Nós tivemos a mesma ideia. Não foi porque houve uma coincidência, sim, mas eu jamais o tiraria, não porque eu estava na minha casa, mas eu jamais o tiraria a roupa se nós tivermos a mesma ideia. E temos fotos, passamos uma noite maravilhosa, uma noite de Natal, e ficou tudo certo. Mas há situações em que essas inovações, elas precisam ser colocadas em prática rapidamente para que você consiga ter um processo e que haja o olhar da perspectiva de tudo que você precisa fazer daí por diante. As intuições, elas são formas do Criador tocar em você. Aqui também temos nos relacionamentos a intuição que nos permite compreender os outros além das palavras. Quem nunca viu uma pessoa triste e ter a empatia de se consternar com ela sem ao menos saber o que houve? É uma forma de se ligar a Rockmar, trazer essa sabedoria de ter as ações não só voltadas para dinheiro,
mas principalmente também voltadas para relacionamento, tomadas de ações. Aqui também vem trazendo os desafios relacionados, e eu coloquei aqui está ainda sobre Keter. Quando vocês receberem esse documento, já vai estar retificado. Falando sobre Hormá. A falta de clareza mental, dificuldade de perceber caminhos alternativos. Quando você está desconectado, é como se não tivesse uma luz no final do túnel, realmente. E, normalmente, o que você mais teme se aproxima de você. Eu tenho medo do escuro, apagão. Eu tenho medo de não dar tempo. Pode ficar tranquilo que você vai perder a condição. Porque quando você não tem uma clareza mental de tomar um novo rumo, de ter um caminho alternativo, o que mais você teme se aproxima de você. Porque você focou nele, tudo tem que ter foco. Né? O foco é o principal aqui. Já o excesso de análise também é um grande desafio. Porque Biná, como eu falei, que é a lógica, sem Hormá, que é a sabedoria, prende-se tanta lógica que perde a visão intuitiva. Pesos e medidas. Então, tem situações que a gente tem que dizer assim, faça e depois vá fazendo suas adaptações. Porque o fazer é que é o start. Coloca o pé que Deus coloca o chão. O importante é tomar a ação, inicialmente. Outro desafio também, nessa desconexão espiritual, é o bloquear-se para insights, por falta de receptividade interior. Isso não acontece com todo mundo. Como? Só comigo? Eu recebendo a informação superior? Não, é impossível. Então, quando você quebra a corrente, eu trouxe essa imagem aqui porque é uma imagem muito conhecida, né? Já pensou você um dia sair para um bar, foi para o bar do universo, pediu seus drinks, e na hora de pagar a conta, seu telefone está sem conexão, o que é que você pensa? Se você não tiver uma sabedoria, uma inteligência espiritual, uma inteligência interior, você desconectado, você perde a forma de ter caminhos alternativos de como fazer. Qual é a primeira coisa que você vai pensar? Vou lavar a louça. E nem sempre é assim, né? A reflexão que eu trago, essa segunda reflexão, ela é bem importante, porque ela vem trazer justamente essa grande pergunta. Você confia na sua intuição? Ou tende a ignorá-la e superanalisar as situações? Isso aqui é interessante porque quando você confia na sua intuição, eu posso dizer que eu confio muito na minha intuição. É uma enxurrada, é uma atrás da outra. E o que é o ignorar ou superanalisar as situações? É você simplesmente, isso não é para mim, não. Eu não tenho dinheiro. Saiba que o mundo externo reflete o que você tem aqui dentro. Se você não está com dinheiro, você não está conectado com essa energia. Ou se você não tem tempo, é porque você não está conectado com essa energia do tempo. Então, superanalisar é simplesmente criar-se como uma estátua de sal, paralisar-se, impedir a fluência. E, normalmente, vem a intuição inicial e depois vem os meios de como fazer e dar continuidade àquela intenção. Mais à frente, nós temos aqui os exercícios práticos, a expansão da percepção e intuição. Aqui, nesse exercício, ele vai ajudar você a despertar o amar e fortalecer a conexão com a sabedoria interior. Eu gosto das coisas práticas, né? Eu gosto vai ser agora. E eu tenho uma prática muito grande, vocês já viram que eu tenho vários livros, vários cadernos, e aqui a minha sugestão é que você faça um diário de insights. Lembra que eu falei do bloquinho? Esse bloquinho, ele agora vai ter a intenção de ser um diário de insights, de intuições. Durante uma semana, anote todas as ideias e insights que surgirem sem julgá-los. No final da semana, reveja suas anotações e observe padrões,
algumas ideias se repetiram? Alguma ideia se repetiu? Ou alguma delas foi útil? Realmente aquela tua ideia foi bacana? Aqui o passo 2 é tomando decisões com Hormar. Sempre que precisar tomar uma decisão, faça duas coisas. Escreva todas as razões lógicas para a decisão. Isso aqui é binar, lógica. As razões lógicas, o porquê que você fez isso. E depois, silencie a mente por alguns minutos e pergunte-se qual é a resposta verdadeira. Esse vai ser um exercício, igual esses exercícios de internet. Você tem uma intuição, a foto está em preto e branco e depois ela vai aparecer colorida. Qual é a cor predominante de tal coisa? Aí você diz assim, é verde. E, na verdade, o que está aparecendo era rosa. Eu não estou conectado. Não, não é isso. É que, por algum momento, você queria que aquilo fosse verde. Então, ela pode não ser verdadeira? Sim, mas é o querer. O querer, lembra que eu falei do ego? O distanciamento do ego não é o que você quer, é o que realmente é. Então, quando você está conectado, isso é um exercício. Esse exemplo que eu estou dando para vocês de ver na internet, uma pessoa que está... A última que eu assisti foi de uma pedra. Qual é a cor dessa pedra? E eu, batata, verde, e era verde. Mas é porque eu estava sem ego. Foi a primeira coisa que veio, pá, verde, e era verde. Então, é o silenciar a mente. Silenciar a mente não é ficar sem, tipo, respira fundo e simplesmente olha e fala assim, é tal cor. No meu caso, eu fui direto, foi uma intuição, e deu certo. Aqui, tomando essa decisão, sempre que precisar tomar essa decisão, escreva essas razões lógicas, de binar, depois silencie a mente por alguns minutos e pergunte-se, se é verdadeiro que é Hormar, e compare as respostas. Muitas vezes, a primeira intuição, que é Hormar, contém uma sabedoria mais profunda do que a análise lógica de binar. A aplicação do dia. Sempre que sentir um insight, haja rapidamente, antes que a mente racional bloqueie. É muito comum isso acontecer. Só tem um insight, aí depois vem aquela lógica. Tem que comprar tal coisa. Mas eu não tenho dinheiro. Eu tenho que ir tal lugar. Mas eu não tenho roupa. Eu tenho que fazer tal coisa. Mas eu não tenho condição de fazer. Você se autobloqueia. Às vezes, aquele insight que está vindo para você é o que você precisa fazer, independente de tudo isso. Eu conheço pessoas que não vão ao supermercado sem estar com brincos, pulseiras, com a unha feita, com um esmalte impecável. Conheço pessoas assim. E, às vezes, o que a pessoa precisa fazer é apenas se movimentar de ir lá e ter a ação. E ela colocou tantas coisas à frente que acabou perdendo o time. Às vezes é o amor da vida dela que poderia estar lá, ou um bilhete premiado que ela poderia comprar. São ações, pequenas ações, que nas suas orações você pede, tem a resposta, mas não enxerga. Quando essa percepção de sabedoria está próxima de você. Como eu falei, Salomão, ele queria ser sócio de Deus. E não perguntava o porquê, mas ele era sócio de Deus, e em todas as ações, em primeiro lugar, estava lá ele. A sua intuição tem que estar em primeiro lugar. A conclusão e a aplicação prática. Aqui o resumo dos principais aprendizados da cultura de hoje. Hormar representa o primeiro lampejo de sabedoria vindo como um raio de inspiração. Ele se manifesta na intuição, criatividade e capacidade de enxergar soluções rapidamente. Confiar na intuição e exercitá-la nos permite tomar decisões mais alinhadas com a nossa essência. A tarefa para a próxima cultura, como vocês perceberam, né? Mantenha o diário de insight por pelo menos uma semana. Vocês vão perceber que muitas ideias vão se repetir. Muitas ideias elas vão ser inovadoras. Muitas ideias elas vão simplesmente tomar forma.
porque é uma avalanche. A pedrinha pode sair lá de cima, mas na medida que ela vai ganhando força, ela vai crescendo e vai tomando forma. Observe situações em que a intuição foi precisa e como isso impactou nas suas escolhas. Tá bom? Todarabá. Estou com saudade de vocês, de conversar com vocês. Eu queria saber como é que está o dia de vocês aí na próxima semana, se vocês têm intenção de que a próxima cultura ela seja uma cultura presencial, onde a gente possa conversar. Vai ser pós-carnaval. Muita gente está de férias, ou muita gente ainda vai estar com o feriado prolongado. Caso vocês tenham intenção, coloca nos comentários ou me procura nos grupos e vamos marcar. Dependendo do quórum, semana que vem a gente faz presencial, tá bom? Beijo grande a todos. Todarabá.